Regiane, muito bom dia. Prazer tê-la aqui conosco na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Agostinho, tudo bem? Bom dia a todos que nos veem e nos ouvem. Tudo bem, felizmente tudo bem. Apesar dessas cabeçadas, né? A gente não vai se livrar disso mesmo, né? Vai terminar, eu vou bater na madeira aqui, a gente vai terminar essa fase mais crítica da pandemia do Covid-19 sem ter um plano nacional, que possa ser chamado de Plano Nacional de Imunização para valer. A senhora concorda ou não? É exatamente isso que você está colocando, né? Esse direcionamento nacional, ele se perdeu, ele nunca aconteceu e ao longo do tempo, quando nós imaginamos que a Secretaria da Covid-19, que estava levando a vacinação para lá, ela fosse acontecer, isso também não aconteceu, Agostinho. Então, o Supremo Tribunal Federal garantiu lá atrás já a estados e municípios que pudessem fazer as suas regras, uma vez que esse direcionamento não vem de quem de fato deveria vir, que é o Ministério da Saúde. É isso, não. E foi. Ainda bem que veio essa decisão da justiça, né? Eu não consigo imaginar, eu tenho até medo de imaginar o que seria se não houvesse essa decisão. Ela foi necessária demais, veio num bom momento, mas de outro lado causou essas dúvidas. E eu falo mais como leigo. Eu fico imaginando aqui, doutora Regiane, que antecipar a dose de reforço de 5 para 4 meses, assim como leigo, eu quero crer que não vai causar nenhum dano. Não me parece que haja qualquer risco maior de, nesse caso, não respeitar a bula do imunizante. Mas aí você pega o Guarujá, como a gente conversou agora, que baixou para 2 meses. Isso causa um estranhamento. Vem a Anvisa e diz que, olha, eu não garanto então, hein? Não sei se o benefício vai compensar o eventual risco. A senhora concorda que tudo isso, essas idas e vindas, no leigo, causa uma confusão que pode ser muito nociva? Então, Augustinho, como a gente não tem essa coordenação nacional, né? Nós, como Programa Estadual de Imunização contra a Covid-19 aqui no estado de São Paulo, nós estamos trabalhando e o nosso norte tem sido olhar o que na vida real está acontecendo, o que está acontecendo nos outros países e os estudos que estão sendo publicados. Por isso que o estado de São Paulo, o Plano Estadual de Imunização, fez para 4 meses e alguns municípios estão se adequando. Então, causa sim, eu não vou dizer que não, mas a gente está tentando ser proativo no sentido de dar resposta à população para que ela não perca, né, esse momento importante de se vacinar, seja para a segunda dose, seja para a terceira dose. Inclusive, Agostinho, tem pessoas que não se vacinaram, né? Então, a gente vivendo, inclusive, esse momento com uma nova variante entrando, o mundo todo olhando para essa nova variante, a gente não sabe ainda por que essas pessoas não foram se vacinar. A gente tem uma ideia, mas a gente também diz, olha, esse é o momento de se vacinar, seja de primeira dose, seja para completar o esquema de vacinal, ou se você tem mais de 18 anos, 4 meses, que você tomou o seu esquema vacinal completo, você voltar à unidade básica. Com 2 meses, a gente está fazendo com a vacina da Janssen, sim, 2 meses num esquema heterólogo, né? Que aí a gente vai usar a Pfizer, porque o Ministério também fez uma fala há mais de 20 dias atrás, numa coletiva de imprensa, em que falou da vacina da Janssen, em que falou que mandaria, enviaria a vacina e não enviou. E as pessoas também ficaram procurando. Então, nós, junto ao Comitê Científico, junto a tudo que o mundo está fazendo, como o Plano Estadual de Imunização da Covid-19, estamos tentando dar à população do estado de São Paulo uma resposta para que a gente não fique aí e possa entrar novas variantes. O que a gente precisa lembrar, Augustinho, que eu acho que é muito importante, é que o estado de São Paulo, ele tem o maior porto da América Latina e o maior aeroporto da América do Sul. Então, vai ser pelo estado de São Paulo que novas variantes podem chegar, principalmente se a Casa Civil e o Ministério da Saúde não criarem o passaporte vacinal para estrangeiros para entrada no Brasil. A gente tem alguns pontos bem importantes para conversar. Primeiro o governo está seguro de que não vai faltar vacina, porque é isso, né? Se não há essa necessidade de você comprovar a sua residência, é natural que apareça gente de todo lado, né? Para tomar vacina, natural mesmo, né? E até bom, nesse sentido até positivo, é o que a senhora falou. A população como um todo, aliás, não como um todo, mas a maioria esmagadora quer se vacinar o quanto antes. Então a pergunta que eu faço é o seguinte, o governo do estado está seguro de que não vai haver falta de imunizante, doutora Regiane? Não, não vai haver falta de imunizantes, a gente tem já pautas semanais com o Ministério da Saúde, temos a vacina da Pfizer, o que a gente está aguardando é o primeiro envio,
como eu falei, de 20 dias atrás, da vacina da Janssen, e como o Ministério falou da segunda dose, que até então era uma dose única, a gente está utilizando o esquema heterólogo, que é Janssen com Pfizer. Nós temos vacina sem problema nenhum. Inclusive para pessoas que não são aqui de São Paulo. Inclusive, o SUS é universal. Então, se amanhã alguém de Minas, Minas Gerais, Mato Grosso, estiver de passagem por aqui, estiver no momento de tomar a sua vacina, ela pode, numa unidade básica de saúde, tomar a sua vacina. Agora, sobre o que disse a Anvisa, né? É que eu não sei se manifestou depois disso, mas eu vi aquela orientação, enfim, aquela não recomendação de antecipação, né, para 4 meses. Não foi nada muito profundo, mas basicamente o que eles diziam era isso: olha, a gente não sabe, não é capaz de dizer se o eventual benefício compensa o eventual risco de você descumprir a bula. Obviamente isso deve ter sido considerado pela coordenação do plano de imunização aqui do estado de São Paulo. Não há de fato nenhum risco, em caso nenhum, de você não cumprir a bula, como foi feito aqui? Então, o que nós fizemos? O Comitê Científico do Estado de São Paulo, que é composto por médicos, infectologistas, virologistas e tudo mais, fez uma grande avaliação conosco, em que a gente também olhou para os estudos que estão sendo feitos no mundo. O Reino Unido, ele já faz com 4 meses, né? Eles tiveram um aumento muito grande de casos, não só pela variante, mas também pelos não vacinados, e fazem com 4 meses. Então, o que acontece hoje é que a Anvisa, é claro que ela, como órgão federal, ela está presa a uma bula, mas a pandemia ela é muito dinâmica. A gente não pode ficar esperando estudos de longo prazo. Os estudos de vida real, o que está acontecendo na vida real, é que tem demonstrado, nos levado a tomar essas decisões. Então, essas decisões são baseadas principalmente naquilo que outros continentes estão vivendo. Então, como o Reino Unido, que inclusive não foi nem 4 meses, o Reino Unido passou para 3 meses, né? Então, toda a terceira dose é de 3 meses e com Pfizer. Então, a gente tem acompanhado isso, Augustinho, e tem que ser dessa maneira, porque senão a gente corre o risco de, além da reintrodução de variantes, a circulação do vírus continuar aqui, a Delta ainda é prevalente no estado de São Paulo, e a gente ter novos casos, aumento do número de casos, gravidade, e não é isso que o Estado, e a gente tem trabalhado durante mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, para que não aconteça. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a coordenadora do Plano Estadual de Imunização aqui do estado de São Paulo, a doutora Regiane de Paula. Pelo fato, levando em conta isso que a senhora falou, a premência, enfim, a nova variante, tudo isso é compreensível e acho que faz todo sentido. Mas pelo fato de ter se descumprido, a rigor foi isso, a bula, antecipado em 1 mês, essa terceira dose, a dose de reforço, vai ter algum acompanhamento especial? Vai se ficar atento de uma forma diferente a eventuais reações adversas que possam surgir? Obrigada pela pergunta, Augustinho. É muito importante que a gente coloque que desde o início nós temos um programa de farmacovigilância do Plano Estadual de Imunização muito robusto. Então, nós não estamos acompanhando só agora essa mudança para 4 meses, e sim desde a primeira dose que foi aplicada. Então, a gente vem trabalhando de forma muito concisa, muito robusta com a farmacovigilância. Então, isso tem sido uma pauta diária nossa. Nós temos infectologistas, nós temos um infectologista, inclusive, que é referência nacional para a farmacovigilância, e temos as notificações e acompanhando isso. E nós já sabemos que não há grande mudança desde que a gente começou com esse esquema vacinal de 4 meses. Mas, desde o início da primeira vacina aplicada, nós temos um esquema de farmacovigilância para todas as vacinas. Pfizer, AstraZeneca, Coronavac, Janssen, e estamos acompanhando ao longo de todo o tempo. Lembrando que, acho que você lembra, né, Augustinho? Você é uma pessoa que está sempre conosco, nos acompanha, e é muito bom isso, porque você leva essa informação à população. Quando a gente teve o problema da AstraZeneca lá atrás, né, em que a gente também substituiu nas gestantes, fez uma substituição, trabalhou com uma vacina heteróloga. Então, tudo isso tem sido acompanhado e a gente tem feito isso. Antecipamos a dose de 12 a 17 anos, também com a vacina da Pfizer. Então, a gente está muito seguro daquilo que a gente vem trabalhando, tanto no campo da ciência, daquilo que a gente vem olhando para os estudos, quanto no campo da técnica, ou seja, da própria farmacovigilância, que é o que a gente tem feito desde o dia 17 de janeiro. A gente conversava agora há pouquinho com a vice-prefeita do Guarujá, que falava sobre a antecipação lá, que foi ainda maior. Lá, 2 meses depois de completado o ciclo vacinal, já pode tomar
a dose de reforço. Em relação ao Guarujá, que teve essa decisão ainda mais ousada, se é que dá para dizer assim, o governo do estado pensa em tomar alguma medida, há alguma coisa a ser feita ou não? A prefeitura tem autonomia para decidir como é que conduz a dose de reforço? A prefeitura tem autonomia para decidir e quando ela for questionada, ela vai demonstrar o porquê ela tomou essa decisão. Então é muito importante que ela tenha amparo, né, dos médicos que estão no entorno da prefeitura, por que isso foi feito, uma vez que nós, enquanto plano estadual de imunização, nós não fomos consultados, mas os municípios também podem fazer de forma concisa, de forma coesa, a sua antecipação. Mas aí como é que funciona? O governo do estado vai em algum momento questionar a prefeitura do Guarujá? A gente agora, terminando aqui essa entrevista, a gente já vai entrar numa reunião para que a gente possa entender o porquê dessa antecipação, qual o motivo, qual é o número de faltosos, porque quando a gente fala também da antecipação, a gente precisa lembrar do número de faltosos. Hoje, no estado de São Paulo, não tomaram a segunda dose em torno de 3.400.000 pessoas. Então, pode ser também que ela tinha um estoque de vacina, ela está contando com o número de faltosos, fazer uma busca ativa. A gente precisa entender um pouco como é que foi essa antecipação, baseado no quê, e a gente vai fazer isso na próxima hora. Agora, é possível, dependendo da resposta, se não convincente, digamos, que o governo do estado determine que o Guarujá siga a regra geral do estado? Em teoria, né, o que pode acontecer é, ela vai fazer a justificativa dela e ela pode fazer isso. Nós aqui, como Plano Estadual de Imunização, hoje determinando os 4 meses, ela tomou essa atitude baseado no que a gente vai conversar com ela daqui a pouco, e ela tem que lembrar que é muito importante passar essa clareza para a população. Então, a gente vai seguir isso sem problema nenhum, mas vamos ter que conversar tecnicamente e tentar entender, Augustinho. Desculpa pela insistência, mas o governo do estado pode, no limite, dizer não, vocês têm que cumprir os 4 meses ou a prefeitura é autônoma e pode antecipar para 2, para 1, o que ela quiser? Não, a gente sempre tem trabalhado, e é a primeira vez que isso acontece, a gente sempre tem trabalhado com coesão. Então, a gente é consultado antecipadamente, a gente até leva para fóruns de discussão, que hoje o nosso fórum de discussão é o comitê científico, para que a gente possa tomar alguma decisão. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo e fazer a recomendação, que pode ser manter os 4 meses. Ela pode dizer, mas a vacina estava com prazo de validade e a gente poderia perder. Eu até entendo, mas faz parte hoje. E a gente tem que lembrar uma coisa muito importante, Augustinho. Quando a gente fala da vacina da Pfizer, a gente tem que lembrar que a gente fala, e aí várias pessoas já me perguntaram, inclusive, como será o ano que vem. O Ministério da Saúde comprou 100 milhões de doses da Pfizer para que ela possa fazer, então, a vacinação no próximo ano. Mas a gente precisa lembrar que, assim, não é só comprar vacina. Há uma rede de frio, uma cadeia de frio em volta, que é muito importante que estados e municípios estejam preparados. Nós nunca trabalhamos com uma vacina a menos 80 graus de estoque, para que você possa guardar essa vacina a menos 80. O Ministério já manda a menos 20. Então, todo esse processo é um processo novo. O Estado de São Paulo, o Plano Estadual de Imunização, o governo do Estado de São Paulo, o governador João Dória, sempre nos permitiu que a gente trabalhasse e fizesse aquilo que é necessário. Mas você deve convir comigo que para nós, no Estado de São Paulo, esse maior centro que a gente tem uma capacidade muito diferente de outros estados, que inclusive já tiveram perdas de vacina. Então, a gente, quando fala naquilo que a gente está fazendo com a Pfizer, além de lembrar que comprar vacina é importante, a gente sempre lembra o Ministério da Saúde que ele tem que olhar para a rede de frio de todos os estados e de municípios e investir também nisso. Essa reunião com a Prefeitura do Guarujá já estava marcada ou foi agora que foi decidido? Não, é agora. É uma coisa que veio para o nosso radar agora e a gente vai fazer essa fala junto com o Centro de Vigilância Epidemiológica, os nossos infectologistas, para tentar entender o que está acontecendo. O governo do estado soube quando que o Guarujá tinha antecipado a vacinação? Hoje. Hoje? Isso. É meio assustador isso, hein? Eu confesso que me dá um certo frio na espinha. Porque, segundo a vice-prefeita, acho que eles já estão há 15 dias vacinando. Mas de forma a colocar isso na mídia, nós não fomos consultados, de verdade, o Plano Estadual de Imunização não foi consultado, e a gente vai conversar com ela agora para entender esses 15 dias, essa antecipação, e baseado em que critérios ela tomou essa decisão.
Então, qualquer coisa a mais que eu venha te dizer, a gente pode até depois fazer uma nova chamada, a gente pode voltar a conversar, e aí a gente pode realmente, com o plano estadual de imunização, se posicionar. Eu fiquei sabendo hoje, e nós temos contato com todos os municípios, solicitação de vacinas, olhando para o número de faltosos, mas os municípios podem sim tomar essa decisão, mas a gente gosta de entender e trabalhar em conjunto, como ao longo da campanha estamos trabalhando com 645 municípios. Lógico. E a senhora acha que é possível que algum outro município tenha antecipado também, que o governo não tem essa informação ainda? Nós, formalmente consultados, nós não fomos, Augustinho. Então, a gente vai fazer até, porque nós temos reuniões semanais com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, que a gente chama de COSEMES, com a presidência, com a diretoria deles, e quando a gente tem alguma alteração, isso é feito numa discussão bipartite. Isso não é feito só pelo Plano Estadual de Imunização, mas também em conjunto com o COSEMES. Então, todas essas mudanças, elas geralmente são feitas bipartites. Eu vou entrar em contato, inclusive, com o Dr. Geraldo Repp, que é o presidente do COSEMES, para tentar entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Perfeito. A gente está conversando aqui com a coordenadora do Plano Estadual de Imunização, aqui do estado de São Paulo, a doutora Regiane de Paula. A vice-prefeita do Guarujá chegou a tangenciar esse assunto, ela não quis aprofundar muito e tal, mas ela falou que talvez algumas doses vencessem mesmo, se fosse aguardado o prazo de 5 meses e mesmo de 4 meses. O governo do estado decidiu antecipar, levando em conta exemplos internacionais e protocolos que estão sendo seguidos por outras nações, enfim, com sucesso, mas houve também, entrou na definição essa possibilidade de que imunizantes vencessem, se perdessem, se fosse aguardado o prazo da Anvisa de 5 meses, doutora? Nós temos uma nota técnica do Comitê Científico, inclusive a gente pode até encaminhar para vocês vocês vejam o conteúdo dela. É claro que a gente, ao tempo todo, está olhando para o vencimento dessas vacinas. E como eu falei, a vacina da Pfizer, ela tem um tempo de vida que é muito curto, né? Então, a gente tem trabalhado muito com isso, um número de faltosos grandes do estado, mas essa não foi a nossa principal motivação. A nossa principal motivação foi olhar os estudos e, principalmente, a partir do momento que a Omicron entra no Brasil e está entrando pelo estado de São Paulo, a gente tem a preocupação de rapidamente vacinar essa população em 4 meses para a terceira dose. E lembrar a população que não tomou a segunda dose, que procura unidade básica, porque a gente tem vacina disponível para que a gente possa completar o esquema vacinal. Afinal de contas, né, Augustinho, a gente vem vivendo momentos tão difíceis e a gente está chegando no Natal, a gente está chegando aí no momento de confraternização de família e é muito importante que todos estejam vacinados, com a sua dose completa, com a sua dose de reforço se chegou o seu momento. Isso traz segurança para toda a família e faz com que a gente possa viver um momento de confraternização em algo tão difícil que a gente tem vivido com essa pandemia. Então é isso mesmo. A senhora tocou num ponto que é sensível. Acho que todos nós estávamos esperando um final de ano mais tranquilo. Não vai ser aquela tranquilidade toda que nós sonhamos por causa dessa variante, que parece que não é tão letal, mas contagiosa, sim. Esses são os sinais, por enquanto, que a gente tem recebido dessa Omicron. Então é isso, as pessoas querem mesmo ter algum alento e acho que a terceira dose nesse sentido vai ser esse alento a mais para que as pessoas, seguindo os protocolos, usando máscara, evitando aglomeração, mas consigam algo parecido como um final de ano feliz. Aliás, estou recebendo... Bom, esse assunto desperta a atenção de muita gente, lógico. Estou recebendo a mensagem aqui do nosso companheiro de sempre, Fábio Sormani, da nossa Fox, agora é da Disney, né, da ESPN e tal. Abraço pro Sormani. Tá falando que ele tem 2 netinhos, viu, doutora Regiane? E ele quer saber quando é que criança vai ser vacinado. Ele tá falando que ele tem amigos nos Estados Unidos que já vacinaram as crianças e tal. Aqui estamos na dependência ainda da Anvisa, é isso? É isso, né? Nós também temos essa expectativa grande. Nós temos a Coronavac, que pode vacinar as crianças de 5 a 11 anos. O Chile também já está fazendo. E temos a vacina da Pfizer, que inclusive foi autorizada para crianças de 3 a 11 anos nos Estados Unidos e em outros países. Mas a gente aguarda um posicionamento da Anvisa. Então, ainda precisamos aguardar esse posicionamento. E a Anvisa se posicionando, ela tem um prazo de 30 dias, deve estar para vencer nos próximos 10 dias a solicitação da Pfizer. Mas é uma coisa que, assim, a gente aqui, como plano estadual, tem uma expectativa muito grande de poder vacinar essas crianças, para que a gente possa ampliar realmente e diminuir a circulação de vírus. Lembrando que para essas crianças,
o vírus, a circulação é menor, essas crianças estão voltando agora para a escola, estão usando máscara, tem todos os critérios importantes, mas claro, se eu puder vacinar, a vacina é aquilo que traz a segurança, vai ser numa dose diferenciada, vem um frasco diferenciado, tem todo um padrão para essa criança, mas se a gente puder vacinar, ó que alegria, como seria muito importante, e aí todos nós estaríamos ainda mais tranquilos. Mas aguardamos a Anvisa. E aí não há como ter nenhum tipo de previsão. Não há uma expectativa. 30 dias e aí ela vai se posicionar. Talvez ela peça mais estudos, como vem fazendo com a Coronavac, mas a gente depende do órgão federal de novo. Aí não tem como dar um chapéu na Anvisa, né? Aí é um pouco demais, né? Aí a autonomia do Estado Augustinho, tem limite. A gente não dá chapéu na Anvisa, Augustinho, não fala isso, né? Não. A gente toma as decisões baseado em ciência. Sim. O que a gente não pode é ter uma vacina, né? Que não foi permitida para esse público, seja emergencial ou seja de forma definitiva. Então isso a gente não pode fazer, mesmo vendo o mundo fazendo e nos trazendo essa angústia. Mas precisamos esperar. Tá certo. Só para encerrar, agradecendo demais a atenção da senhora, como sempre aqui com a Rádio Bandeirantes, a gente está conversando com a coordenadora do Plano Estadual de Imunização aqui de São Paulo, Regiane de Paula. Eu li recentemente dados sobre Serrana, o projeto lá de Serrana, e parece que os dados são extremamente positivos, né? O nível de imunização, enfim, para quem acompanhou, Serrana foi escolhida a dedo por ter características importantes, essenciais para que o governo investisse ali na vacinação maciça da população de Serrana aqui no interior de São Paulo. Há algum dado novo, algo que seja alentador, enfim, em relação ao programa, ao projeto lá de Serrana? Não, eu acho que novo a gente não tem nada. A gente tem hoje, inclusive, uma reunião internacional, onde a gente vai participar de um fórum de discussão. O estudo de Serrana vai também ser apresentado. E o que a gente tem são esses dados que já são extremamente importantes. Então, eu acho que se tiver alguma outra novidade, nos próximos dias o Instituto Butantan deve informar. Mas os estudos estão acontecendo, tem outros lugares que também estão acontecendo o estudo. E eu acho que a gente está bem, a gente está caminhando aí, se todos se vacinarem. Eu acho que o governador João Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia, quando trouxeram a vacina e nós começamos o plano estadual há mais de um ano atrás e tivemos essa possibilidade de no dia 17 começar a vacinação, eu acho que tudo isso foi muito importante. O Estado de São Paulo, o Plano Estadual de Imunização, Secretaria de Estado de Saúde, demonstra realmente que a gente tem aqui a garantia de levar à população segurança e as melhores imunizantes que a gente pode ter. Gostaríamos de ter mais, mas o que a gente tem aqui agora é esse. E é com isso que a gente está trabalhando de forma oportuna e com muita agilidade. Tá certo. Só para encerrar, mesmo em relação ao passaporte da vacina, medidas de controle, de contenção, que o governo federal não parece estar nem um pouco disposto a considerar, em São Paulo, algo a ser feito além do que já está decidido? Eu pergunto isso porque a gente vai ter, de fato, um final de ano que, de uma forma ou de outra, com Réveillon ou sem Réveillon, vai ter aglomeração. As pessoas vão se reunir em algum momento, de alguma forma, tomara que com cautela, mas não dá para garantir. Há alguma medida nova que possa ser tomada nesse sentido, doutora Regiane? Não, eu acho que o que acontece hoje é a vacinação, é o uso de máscara, que a gente ia tirar o ar livre, e aí nós voltamos, o governador voltou e a gente vai continuar usando máscaras, pedindo para as pessoas não se aglomerarem. Eu sei que isso é muito complicado, é muito difícil, principalmente para o Réveillon, né? Mas as festas públicas elas foram canceladas. E em relação ao passaporte da vacina, nós gostaríamos muito que o governo federal, o Ministério da Saúde e a Casa Civil olhasse para isso, porque é um momento muito importante. Mas não depende de nós, porque portos e aeroportos, eles são órgãos federais. Infelizmente, a gente só pode lidar com o dano depois que ele já aconteceu, e nós precisamos que o Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, Casa Civil, seja ágil, né, em poder colocar essa barreira. Nós não estamos fechando para ninguém. Nós só queremos que, da mesma maneira que quando a gente viaja para o exterior, nós tenhamos que apresentar a carteira vacinal, o mesmo aconteça com o Brasil. Isso é muito importante, né? A gente não vai diminuir o fluxo de turistas, a gente só vai garantir que as pessoas que entrarem estejam vacinadas e que elas também estejam protegidas, assim como nós estamos protegendo a população do estado de São Paulo. Sim, e em relação à Ômicron, nós continuamos com aqueles 3 casos aqui em São Paulo. Me parece que pessoas que estão se recuperando bem, sem grandes sintomas, é isso? Sim, é isso mesmo, tá tudo bem, as pessoas estão em isolamento, se recuperando muito bem, e por enquanto só os 3 casos no estado de São Paulo confirmados.
Perfeito. Doutora Regiane de Paula, foi um prazer tê-la aqui conosco mais uma vez. A gente vai continuar se falando muito ainda. Tomara que para falar de outros assuntos, já deu também, né, Covid-19, né? A gente tem bastante, aliás, temos muitos assuntos para tratar na área da saúde. Vamos falar, inclusive, hoje aqui ainda, sobre as pessoas que têm outros males, né? Porque as outras doenças não param por causa da Covid, né? Então, a gente tem muito assunto para tratar, mas tomara que da próxima vez a gente trate de outros assuntos e vamos aguardar a resposta do governo do estado em relação ao Guarujá, tá bom, doutora Regiane? Tá ótimo, Augustinho. Obrigada a todos vocês. E a gente está aqui sempre para prestar todos os esclarecimentos. E obrigada pela parceria e levar para a população todos os esclarecimentos. Muito obrigada. Bom dia. Eu que agradeço demais. A obrigação é nossa nesse sentido mesmo. Doutora Regiane de Paula, coordenadora do Plano Estadual de Imunização de São Paulo.